Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live especialíssima do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Como você que é amante da bola oval bem sabe, a Free Agents está pegando fogo, né? Os novos contratos aí sendo assinados, algumas renovações, já tivemos franchise tags também, que são aqueles contratos especiais de apenas um ano, trocas muito importantes, né? Principalmente envolvendo um certo quarterback que agora eu estou vestindo a jersey desatualizada dele aqui, e tudo isso vai ser assunto aqui, já que numa série de 3 lives começando hoje, terça-feira, 15 de março de 2022, a gente vai destrinchar posição por posição os impactos da Free Agency nessas posições, começando hoje por quarterbacks e tight ends, né, as posições unitárias do Fantasy. Ainda tem algumas coisas para rolar, principalmente se tratando de quarterbacks, né, Jimmy Garoppolo muito provavelmente vai mudar de time, o Deshaun Watson segue a novela, para onde que ele vai, agora com um capítulo fora dos gramados importante, né, porque ele foi livrado das acusações criminais, tem James Winston, Marcus Mariota também ainda sem definição de onde jogarão em 2022, então nas próximas lives, conforme essas posições que a gente já falou forem também se decidindo, a gente comenta sobre esses jogadores também. Bom, dito isso, feita o anúncio de qual vai ser o assunto da live, vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, acionarem o sininho, e quem curte a gente nos podcasts, só na versão áudio, sigam a gente aí no seu agregador de podcast favorito, principalmente no Spotify, e deixa aquela revisão de 5 estrelas, que é muito importante. Agora vou apresentar meus companheiros de bancada aqui, o nosso trio original, entre aspas, das lives, que começou lá ano passado no YouTube, pós-draft, meus grandes companheiros Sérgio Luiz e Caio Bretas, começando pelo salve inicial do nosso produtor, futuro papai logo menos, né, Sérgio? Então, deixa aí seu salve inicial para a galera. Qual que é o seu destaque hoje? Fala, boa noite para todo mundo que está vendo a gente. Boa tarde ou bom dia para quem estiver ouvindo. O meu salve inicial é para o óculos maravilhoso do Bretas. Eu não lembro dele ter usado esse aí, tá bem bonito. Primeiríssimo. Uhum. Hoje eu tô parecendo mais um analista de fintas aqui, né? Sim, é para ser levado mais a sério, né? Você é um cara que entende de estatística, viu, gente? Um cara que usa óculos. É isso aí. Só para quando você começou a falar que o QB, um destaque de troca foi o QB, pensei que você estava falando do Wentz, mas era só do Russell Wilson, então não vou nem falar muito, não. Depois a gente discute quando chegar. Sérgio já tá com saudade do quarterback dele, né, Sérgio? Agora vou passar para o salve inicial dele, que é galã até de óculos, sem, com óculos, a roupa que você quiser colocar no nosso galã do BRFF, Caio Bretas estará lá representando. É ou não é, Bretas? Como é que você está nessa noite, meu camarada? Estou muito bem, boa noite, André, boa noite, Sérgio, boa noite para todo mundo que está ouvindo, assistindo a gente aí. E o destaque que eu queria fazer, cara, é porque eu tô me sentindo agora comentarista de Free Agents, né? Tô fazendo a primeira live aqui, agora vou fazer as 2 próximas também para comentar Free Agents. E é a primeira vez aqui no BRFF que a gente vai comentar Free Agents, né? Eu, pelo menos. Que eu tô aqui há menos de um ano, então é a primeira Free Agents que eu já tô olhando já com o olhar de comentarista. Então vamos embora, tô animadaço aqui para dar um monte de opinião errada. Simbora. Mas é a primeira vez sem Bretas, a gente só comentava calouro mesmo e ia direto para... redraft, não começava com free agency, não. Então, o André que tá empolgado aí, né? Aí ele convoca a gente vem aqui fazer as lives. Tá bom demais. Eu tenho o controle das pautas aqui do YouTube, das lives, e eu acho que é importante a gente repercutir todas essas movimentações, né? A gente vai pensar aí os vencedores e perdedores, ou nenhum nem outro aí, das posições do Fantasy, né? Hoje, quarterbacks e tight ends. Quinta-feira a gente vai fazer ou running backs ou wide receivers, vai depender do que acontecer até lá. Se a gente tiver mais destaques de uma ou de outra posição, a gente define. E aí, na outra terça-feira, a posição que ficar faltando, né? Wide receivers ou running backs. Então fiquem de olho aí, sempre 8h30 da noite, terça e quinta, as lives do BRFF voltam com tudo. Depois a gente repercutir a free agency, a gente vai mergulhar totalmente no draft, né? Falar de rookies e colocar a Dynasty em evidência mais uma vez. Passando no chat aí, antes da gente começar o nosso assunto pelo Signal Colors, mandar um salve para o meu grande amigo João Henrique Bortolucci Rodrigues, lá do The Playoffs, Leandro Festa de novo com a gente aí de olho, um salve para você também, e o grande Léo Carneiro, né,
que está perguntando se a gente vai comentar também as contratações do Botafogo, né? O John Textor está trabalhando, agora ele já está em busca de Patrick de Paula, já está rendendo discussões aí nos meus grupos paulistanos, com os palmeirenses também, Léo. Então, estou gostando de ver aí o Botafogo ressurgindo, esse clube que é gigantesco aí no cenário nacional e merece estar de volta às cabeças do futebol brasileiro, mas hoje o assunto é NFL, é Fantasy Football, e vamos começar pelos quarterbacks. Então, Bretas, vamos contigo aí para falar primeiramente sobre a maior notícia da Free Agency, da off-season até agora, né? Dessa intertemporada da NFL, que foi a troca do Russell Wilson de Seattle para Denver, né? Aspectos de NFL à parte, vamos focar no Fantasy. Você acha que especificamente para o Russell Wilson, se você quiser mencionar também as armas de cada um dos times, que eu acho que tem um maior impacto, ainda mais do que o próprio Russell Wilson, mas você acha que ele é um vencedor, perdedor, ou ficou na mesma para Fantasy Football, saindo de Seattle e indo para Denver, Bretas? Para mim foi vencedor, sim. Eu acho que por alguns motivos aí bem importantes. O primeiro deles, que eu acho que é o principal, sinceramente, ele está indo para um time que tem uma mentalidade diferente. Antigamente em Seattle você não podia contar com ele passando para 4.500 jardas. Ele nunca fez isso na carreira, eu acho, em 10, 11 anos de Seattle. Agora em Denver eu acho que esse é o cenário mais provável. Ele virar um cara que vai passar muito a bola, que eles vão dar a bola na mão dele e contar que tem um dos melhores quarterbacks da liga. O técnico é o Nathaniel Hackett, né, que acabou de vir de 2 anos coordenando o Aaron Rodgers, 2 anos aí que ele jogou, né, em nível de MVP, então isso é um ótimo sinal também. A linha ofensiva também é melhor e em armas, o Broncos eu diria que é um pouquinho pior do que o Seahawks, mas não é nada tão relevante então não. No cenário inteiro, eu acho que o Russell Wilson cresce, ele cresce em redraft e cresce também em Dynasty. No Dynasty, se eu não me engano, ele subiu de 9º lugar para 8º. Parece uma diferença pequena, só que ele saiu praticamente de empatado com o Matt Stafford para distanciar do Stafford e passar o Trey Lance nos meus rankings. Então isso já é uma coisa que ele já cresceu o valor um pouquinho significativamente já. Vocês concordam comigo? E aí, Sérgio, concorda? Aí faz aí o seu panorama sobre o Russell Wilson, aí eu falo um pouquinho e depois você vai falar sobre o Wentz, hein, Sérgio? Não, eu concordo bastante com o que o Bretas falou, porque para mim o principal não é só as peças, o principal é a forma como ele vai jogar. Seattle é um esquema muito retrógrado. O Pete Carroll ele brigava com o coordenador ofensivo quando ele passava muita bola. A gente viu isso em off-season, ele falando, não, eu quero correr mais com a bola no que vem. E o Seattle já corria demais com a bola. Então, e nem acho assim tanto que as armas do Denver são piores, porque eu já falei aqui 1000 vezes que eu adoro o Jerry Jeudy, era um dos wide receivers que eu mais gostava antes do draft do ano dele. E eu acho que ele tem mais peças agora, porque lá no Seattle era muito o Tyler Lockett, o DK Metcalf, e aí o terceiro era o Gerald Everett, ou era coisas equivalentes que ele tinha que acabar se virando muito. Eu acho também que ele vai ganhar muito com a linha ofensiva, né? Que a linha ofensiva de Seattle era um desastre, e o Broncos já tem uma linha ofensiva que não é a melhor da liga, mas pelo menos é razoável. Então ele não vai ter que ficar correndo tanto pela vida dele, vai se machucar menos, provavelmente. E tem o Javonte Williams, né, que a gente viu o que ele conseguiu fazer com algumas recepções. Então, eu acho que ele e todas as peças do time dele ganham valor. A gente não vai falar muito de running back, mas falando assim, no Javonte Williams, muita gente fica assustado, né, quando o jogador pega um QB que corre com a bola. Eu acho até que o Javonte Williams talvez perca um pouco de volume para o Russell Wilson, mas por enquanto ainda não tem running back do lado dele. Eu acho que vai ter, mas o ataque vai melhorar muito. Então, é mais chance dele anotar touchdown, é mais chance dele estar na parte premium, né, que dá mais ponta, anotar touchdown na red zone e receber passe. Se tratando das armas dos Broncos, eu tô, né, acho que é muito evidente que melhora muito o panorama para todos eles. Eu acho que o Cortland Sutton pode ser um cara que se beneficia muito, 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 mas no hype train aí do Javonte Williams, eu tô ali no primeiro vagão já tô totalmente ali mergulhado, quase colocando ele no meu top 5 geral, mesmo para redraft, porque eu acho que o Melvin Gordon não fica, e mesmo se ele ficar, a divisão não vai ser mais 50-50, e com um ataque muito mais produtivo, eu acredito muito nesse segundanista. Mas falando dos quarterbacks em si, né, a gente ainda vai discutir muito aí running backs, wide receivers nas próximas lives, e os jogadores de Denver certamente serão assunto. Eu acho que o Russell Wilson, ele
para mim, fica meio que quase na mesma. Ele melhora um pouco, eu concordo que ele é um vencedor aí, porque ele vai para um time que eu acho que vai deixar ele cozinhar definitivamente, né? Sempre tinha essa discussão lá em Seattle, let Russ cook. Eu acho que depois de Denver ter investido o que investiu, vão deixar ele soltar realmente mais o braço. Mas principalmente em Dynasty, considerando idade, ele já é um cara que vai para os seus 33 anos. Ele não se moveu no meu ranking, eu já tinha ele em 8º ou 9º, sabe? Acho que era 8º mesmo. E ele fica ali no top 10 para mim. E especificamente sobre o Trey Lance, que o Bretas mencionou, eu acho que em Dynasty eu tenho o Lance quase na mesma prateleira aí, muito pela idade, porque eu acredito muito no desempenho dele para o Fantasy. Mesmo se ele for um bust na vida real, a gente já viu ele com uma média próxima dos 20 pontos de Fantasy nos 2 jogos em que ele foi titular aí em São Francisco no ano de calouro, e eu acho que agora com uma off-season completa é um cara que pode ter números parecidos com os que a gente viu o Jalen Hurts, por exemplo, fazendo em Filadélfia, que é um cara que eu acho que tem muito menos teto com o braço, né, passando a bola. Então, se o Trey Lance também por esse potencial conseguir desenvolver tudo isso também com o braço, eu acho que para Dynasty ele pode ser, inclusive, ranqueado à frente do Russell Wilson, se for o caso. Bom, antes da gente falar do Wentz, e o Serjão dá o parecer dele aí sobre agora o seu ex-quarterback, e eu sei que ele não aguenta mais novelas de quarterbacks com o time dele, vamos passar aí no chat, porque já chegaram perguntas muito interessantes, né? E já seriam assuntos aqui depois, já estava na nossa pauta, mas vamos adiantar, porque a prioridade está sempre para o chat. Então, galera, mandem perguntas, comentários, cornetadas, se vocês quiserem dúvidas aí sobre trades, alguma coisa que, mesmo não sendo tight ends ou quarterbacks, também fiquem à vontade. Então, ó, Bretas, o Jones está perguntando sobre o Deshaun Watson, né? Considerando o fantasy, dos 4 times especulados, né? A maior força parece que estão nesses 4 mesmo. Qual você acha que é o melhor destino para o Deshaun Watson? Cleveland Browns, New Orleans Saints, Carolina Panthers ou Atlanta Falcons? Olha, eu não estou especialmente torcendo para um destino não, porque os 4 têm algumas preocupações. O Broncos é um técnico com uma mentalidade muito run-heavy, né? O Saints agora está sem o Sean Payton, então eu tenho muito medo de como vai ficar. O Panthers, o Matt Rule também tem mentalidade run-heavy, né? O Matt Rule demitiu o Joe Brady justamente porque ele era um técnico muito passador. E o Falcons, terra arrasada também, outro time com técnico com mentalidade run-heavy. Então, nenhum dos 4 eu amo, não. Só que entre esses 4, se eu pudesse escolher, eu preferiria Panthers. E eu queria poder escolher, porque eu sou um cara que tem o Deshaun Watson em algumas Dynasties. Então, eu escolheria Panthers. Depois ali Browns e Saints e por último Falcons. E aí, Sérgio, concorda? Eu concordo com o Panthers por causa das armas, né? Porque ele tem mais armas, o DJ Moore, talvez a gente veja o DJ Moore sendo alguma coisa. Esse sábado eu até encontrei o Rui, eu estava conversando com ele sobre exatamente isso, porque o DJ Moore, acho que ele tem 4 temporadas, ele nunca passou de 4 touchdowns, né? Ou 6 touchdowns na carreira, e sempre passa de mais de 1.000 jardas. Eu acho que ele é o recordista, alguém botou isso no texto esses dias, que ele é o recordista disso, assim, na NFL. Eu acho que o Deshaun Watson vai ajudar muito. Eu, assim... O Panthers, pelo menos, a gente pode ter um pouco de esperança que o Bretas falou. Eles são run heavy, mas eles sempre deram preferência para a corrida porque eles tiveram Sam Darnold, Kyle Allen, Ken Newton. Então é difícil você também passar muita bola, que é muito arriscado. De repente, com o Deshaun Watson, isso muda. Tirando esse, eu preferi o Saints, só porque, apesar do Sam Payton sair, pelo menos é um time mais ajeitado, a gente sabe como é que eles funcionam, a estrutura foi mantida, o head coach é um ex-coordenador, apesar de ser coordenador defensivo, e eles têm Michael Thomas lá, né? Eu não sei se ele vai jogar esse ano, se ele vai sentir alguma verruga no dedo mindinho, alguma coisa do tipo. O Falcons não tem ninguém, só tem o Kyle Pitts. O Kyle Pitts talvez tenha 200 recepções esse ano, não consiga passar de 500 jardas, vai todo mundo marcar ele. E o Browns, eu tenho muito medo de qualquer QB lá, porque os caras não passam a bola, então é difícil. Eu queria no Colts.
Mas, Seguiria no Colts, né? Mas não vai rolar porque é da mesma divisão. Já saiu notícia, inclusive. Eu vou discordar levemente dos meus companheiros, não sobre o principal destino, eu concordo que o Panthers seria a melhor alternativa, pelas armas principalmente, mas eu acho que em segundo lugar eu colocaria os Falcons, muito por causa da defesa pior do que os outros, o que obriga o Deshaun Watson a continuar o que ele era, mais ou menos, para o Fantasy nesses últimos anos lá nos Texans, né? Tendo que soltar mais o braço, não contando com tantas boas armas assim no jogo aéreo também, e eu acho que Saints e Browns, por terem times mais competitivos e defesas melhores, principalmente, talvez não obrigassem com que ele soltasse tanto o braço. Então, pensando em fantasy, eu acho que eu ranquearia Panthers, Falcons, Saints e, por último, os Browns, porque, para mim, vai continuar sendo aquele ataque run heavy. O ideal seria ter um workhorse lá, o Chubb sem o Hunt, por exemplo. E de resto, eu não vejo muitas perspectivas para recebedores ou um quarterback lá mesmo. Ainda que ele seja Deshaun Watson, eu acho que é um upgrade evidente em relação ao Baker Mayfield, mas talvez ele não conseguiria chegar ali no patamar de top 5 que ele já teve num time com defesa ruim, né? Com poucas perspectivas na NFL, que era o caso do Houston Texans. Agora, como só a situação do Falcons também pode mudar. Não sei como é que tá o cap dele, mas tem vários wide receivers aí dando sopa que eles podem pegar, né? Até o Jarvis Landry do Browns, o Allen Robinson que a gente estava conversando mais cedo. Isso pode mudar rapidinho também, né? A nossa expectativa. Até running back eles nem não têm ainda, então o Falcons, o ataque do Falcons vai mudar muito até o começo da temporada, que do jeito que tá, não pode. E também, né, já aproveitando, acho que factualmente, pensando em NFL, eu não vejo muitas chances dos Falcons fazerem esse movimento, porque se livrar do contrato do Matt Ryan é quase impossível, né? Porque é um dos quarterbacks mais bem pagos e seria muito difícil fazer esse movimento. O Deshaun Watson parece que está forçando, porque é a região dele, né? Ele tem laços com o front office, com a comissão técnica, mas eu acho bem difícil que o Houston Texans aceite o contrato do Matt Ryan, enfim, que muito provavelmente seria incluído numa possível troca. E agora as perguntas seguintes, como o assunto principal é Daniel Jones, a gente tem que passar para o maior amante de Daniel Jones no Brasil respondê-las, né, Caio Breno? Vambora. Já emenda as duas, ó. O Léo tá te perguntando, Daniel Jones nos Giants de Daboll, né, agora com esse ex-coordenador ofensivo do Buffalo Bills, possui melhor perspectiva do que o Jimmy Garoppolo nos Colts. Você concorda? E aí o Leandro Festa também está te perguntando, se nenhuma lesão ou perfuração de pulmão atrapalhar o Tyrod Taylor, você acha que ele tem chance de brigar com o Daniel Jones pela titularidade dos Giants? Qual desses dois o Daboll pode potencializar mais? Olha, essa contratação do Tyrod Taylor, ela me pegou um pouquinho de surpresa, porque na época que o Daboll assinou com o Giants, né, tudo indicava lá que ele era aquele discurso, né, de GM, de owner, que a gente confia no Daniel Jones, ele veio para trabalhar com o Daniel Jones, a contratação dele está ligada ao sucesso do Daniel Jones. Então eu fiquei um pouco surpreso que eles contrataram o Tyrod Taylor, principalmente porque é com dinheiro de cara que veio para disputar a posição. Ele não veio com dinheiro de backup, né? Ele está ganhando acho que 9 milhões por ano, 2 anos. Então eu acho que o Daniel Jones ainda é o favorito para ganhar essa posição titular, eu diria muito favorito, mas tudo pode acontecer, né? Eu acho que o Daboll ele tem potencial, tem, né, capacidade de potencializar os dois, porque são muitas armas. O Tyrod Taylor se mostrou um quarterback capaz no ano passado, a linha ofensiva está demorando, com a boa contratação, na minha opinião, do guard Mark Glowinski, né, que era do Colts do Sérgio aí, por 6 milhões por ano só, e eu acho que muito provavelmente eles vão buscar um tackle ou center aí na primeira rodada. Então é uma linha ofensiva boa, armas boas. Eu acho que o Daniel Jones tem mais potencial sim do que o Jimmy Garoppolo nos Colts. O Daniel Jones no Giants é um cara que eu acho que tem potencial para terminar top 15 no ano. O Jimmy Garoppolo, eu acho que em quase nenhum time na liga ele teria potencial para top 15 no ano. Então eu prefiro o potencial do Daniel Jones. Mas se o Tyrod Taylor ganhar a titularidade, eu acho que ele fica um cara bem interessante também para a Dynasty. Ou para a Liga Superflex, né, de modo geral. Para de um QB não me interessa, não. Mas para a Liga de 2 QBs me interessaria bastante. É um cara que corre com a bola e agora teria armas e um bom técnico, né?
Pois é, né? Para Fantasy eu acho que não tem muita discussão, né? Jimmy Garoppolo, acho que o teto dele para Fantasy é top 20 ali no máximo, né? E o Daniel Jones por correr mais com a bola, concordo que pode ser realmente top 15. Mandando um salve para o Timbó, o maior jogador de Fantasy do Brasil, João Maurício, nosso companheiro de redação também, falando que o cap dos Falcons está catastrófico, e o Igor comentando aí sobre o balão que os Broncos deram nos Cowboys, né? Com o defensive lineman, me lembra o nome dele agora, galera. Randy Gregory. Randy Gregory, né? Que já Igor tinha até essa acertado semana o ano. Você vê feliz, torcedor do Broncos e do Botafogo, Broncos contratando todo mundo aí, o Botafogo também. Tá uma festa. Exato. Exatamente. E agora, falando em contratação, eu quero que você comente a saída de Carson Wentz do Indianapolis Colts para o Washington Commanders, Sérgio. Eu acho que você ficou feliz como torcedor pela compensação que o seu time levou, mas pensando em fantasy, você vê o Wentz como vencedor, perdedor ou ficou na mesma? Enfim, comenta tudo que significa essa movimentação aí do Wentz para o Washington. Eu acho que para o Colts foi sensacional. Eu falei várias vezes aqui que eu era contra deixá-lo embora, porque eu pensei que o Colts fosse dispensá-lo, então se era para dispensá-lo e morrer com 15 milhões, era melhor ficar com ele. Mas o Colts ainda recuperou 2 terceiras, uma pode virar a segunda, então não afeta tanto o fantasy assim, mas eu acho que a troca para o Colts foi muito boa como torcedor, eu fiquei satisfeito. Só tenho medo disso tudo virar o Jimmy Garoppolo. Mas isso é conversa para outros momentos. Em termos de fantasy, eu acho que o Carson Wentz, para ele, mudou pouca coisa. Eu acho assim que o ataque do Colts, em geral, é melhor, só que o Washington tem um recebedor melhor e tem alguns recebedores assim que podem produzir que não jogaram no passado, né? O Curtis Samuel, o Diami Brown também jogou muito pouco temporada passada. Tem o Logan Thomas. A gente tem uma saída também do Washington que eu acho que até foi um pouco em razão do Carson Wentz, que foi do J.D. McKissick, que ele tem uma tara por não passar para running back, foi até uma das coisas que eu acho que fez ele ir embora do Colts, que tem até a frase do Ballard um dia depois do final da temporada, que faça as bandejas e não tente sempre bola de 3, trazendo português, ele falou mais ou menos isso, que o Carson Wentz ele teimava em não passar a bola para o Jonathan Taylor, o Nyheim Hines. Esse ano foi o pior ano do Hines na NFL, em termos de recepção e tudo, ele quase não era envolvido. O Carson Wentz, Peraí, só um cara que eu amo para Dynasty, viu? Que ele não custa nada e eu acho que tem potencial. Sim. Só. Não, principalmente Liga PPR, né? Que eu acho que esse ano, ainda mais se for o Garoppolo no Colts, eu acho que ele vai ganhar muito valor. O Garoppolo vai dar uma de Philip Rivers. E eu acho que ainda mais depois desse discurso do Ballard. Então, até o Antônio Gibson talvez não ganhe tanto valor assim, recebendo a bola, mas eu acho que ele vai participar mais do jogo. Eu acho assim que não dá para esperar muito o Carson Wentz passando a bola para o Antônio Gibson, se ele vai ter o Terry McLaurin lá na frente, o Curtis Samuel mas também. Mas o Taylor tinha seus joguinhos de 5 recepções aí. Ok que você pode eu acho falar que foi que só o Taylor primeiro, assim. Eu acho que foi só o primeiro jogo que ele passou de 5. Eu posso até estar enganado, mas ele teve jogo com bastante recepção, por exemplo, aquele contra Baltimore, que eu acho que ele recebeu 2 bolas, mas ele anotou um touchdown de 75 jardas, aí ele ficou com muita jarda. Mas o Carson Wentz, ele tinha um pouco... Ele gostava muito de arriscar e acabava perdendo algumas oportunidades. Mas eu acho que ele ganha um pouco de valor, mas é muito pouco em Dynasty, então eu tenho muito receio de acontecer com o Carson Wentz lá em Washington, o que aconteceu no Colts. Ele começar mais ou menos, se perder e acabar sendo dispensado e não arrumar mais nenhum lugar para jogar, né? Porque já é o terceiro time dele, vai ser... Já não tem muita confiança. O interessante é que ele vai jogar contra o Eagles e contra o Colts esse ano, né? Então vai ser interessante nesse aspecto aí, nessa coincidência divina. Exato, acabei de conferir aqui a semana 1 e a semana 10 foram as únicas que o Taylor ultrapassou 5 recepções. A 10 foi contra quem? Tampa Bay. Foi outro jogo. Foi o jogo do Jacksonville, perdão. Foi Jacksonville. Foi contra Jackson. Isso. Esse jogo contra Jackson também foi... enfim, ele ficou numa média de entre 2 altas e 3 recepções por jogo. Então, realmente não é o ideal, né? Mas se você pensar que ele dividia com o Hines, enfim, eu tô animado com o Antônio Gibson, mas quando a gente fala dos running backs, a gente discute mais a fundo. Bom, passar aí no chat rapidinho com o Leandro falando aqui que tinha se assustado também com o valor do contrato do Tyrod Taylor, mas atualizaram agora.
né? Tem sempre isso nessa época. A galera solta a notícia para ser o primeiro, né? Esses insiders da NFL, né? O Rapoport, o Adam Schefter, o Pelliceiro e mais alguns. E aí eles jogam os números completos, muitas vezes sempre no teto do contrato, mas depois que eles conseguem as informações mais precisas, têm acesso ao próprio contrato, aí eles retificam, que foi o caso, né? Atualizaram 5,5 milhões por ano e o resto são incentivos por performance. Então não são 9 milhões garantidos, né? Como o Bretas tinha falado, que seria um número que seria diferente de um backup comum. Então acho que encaixa muito mais em salário de backup, como o Leandro está falando, né, Bretas? Que bom, eu não tinha visto isso, eu vi a notícia realmente no momento que ela saiu mesmo e isso aí me tranquilizou mais, como um fã do Daniel Jones, confesso. Boa, Bretas. E aí o Léo tá emendando, como bom torcedor dos Bills, né, falando que o Tyrod Taylor, com alguma ressalva, reproduz o jogo do Josh Allen. Era o nosso backup favorito para contratar na Free Agency, depois do Fitz, é claro. Vamos ver aí se o Fitz, torcedor do Buffalo Bills, aparece lá. Acho que Daboll pode estar pensando assim também. E o Mineirinho apareceu aí no chat também, adoro as lives com essa diretoria Três Feras, sacou muito obrigado, Mineirinho, um grande abraço para você e muito obrigado aí, depois a gente acerta o que eu já tinha combinado com você para mandar essa mensagem aí. Bom, agora... O Ty God no Bills, ele era bom no Fantasy, né? Ele era Ele bem teve alguns decente. anos bons, até na época jogava com o Sammy Watkins. O único quarterback que potencializou o Sammy Watkins 100%. Né? O único que conseguiu usar o Sammy Watkins, né? Ele jogou com alguns jogadores que não tinham tanta preferência para jogar para ele, até porque ele não ficava muito em campo também, tem essa dificuldade. Mas eu tô com Bretas, eu gosto muito do Daniel Jones, é que eu acabei sendo suplantado desde que ele entrou ali no nosso grupo, que ele ama o Daniel Jones. Eu torço muito pelo Daniel Jones, ele já foi um sleeper meu no ano retrasado e tal, mas com Bretas eu não consigo competir, não. Complicado. Agora, Bretas, eu quero que você comente sobre o novo quarterback do Pittsburgh Steelers, né? Até certo ponto uma surpresa. A minha aposta era que o Trubisky, né, que agora, para quem não sabe, é o quarterback muito provavelmente titular do Pittsburgh Steelers, iria para o New York Giants, exatamente pelo histórico com o Brian Daboll, para disputar a posição realmente com o Daniel Jones, mas ele acabou lá em Pittsburgh. Então, para o Fantasy, Bretas, você acha que o Trubisky é um claro vencedor? Como é que você vê essa situação? Trubisky é um claro vencedor, né? A dúvida é para os Steelers. Será que os Steelers são vencedores? Mas o Trubisky ele é um cara interessante, porque quando em um dos anos que ele foi titular nos Bears, ele entrou como titular na semana 7, né, e jogou até 17. Nesse período ele foi quarterback 1, teve média de top 12 pontos por jogo. Então o Trubisky ele não é um cara igual o Sam Darnold, que nunca mostrou potencial de fantasy. Na verdade, ele é um cara que já mostrou potencial de fantasy. E aí agora ele entra no Steelers que tem algumas armas. Eu acho intrigante. E a prova de que é intrigante é porque tem analistas aí, um cara que eu gosto, que é o Dave Klug, ele falou que o Trubisky tem potencial para ser um quarterback top 15 esse ano. Eu discordo, sinceramente. Só que se um cara muito bom tá falando isso, já é um sinal de que, olha só, o Trubisky tem um potencial verdadeiro mesmo. Então é para ficar atento aí e ver o que isso pode dar. Eu acho que como quarterback, ele é um quarterback starter, sim. Eu acho ele um cara que tem nível de starter ruim aí, um nívelzinho aí de Jared Goff. E eu acho que pode ser interessante. O que a gente tem que ficar atento é com o draft, né? Porque eu ainda acho que Pittsburgh é um favoritaço para draftar um quarterback na primeira rodada. Provavelmente aí o Malik Willis, que eles estão sendo linkados muito com o Malik Willis e tal. E vale lembrar no ano passado, né, que todo mundo falava, o Pittsburgh está gostando do Najee Harris. Eles draftaram o Najee Harris. Esse ano já está começando uma fumacinha aí que eles gostam do Malik Willis. Então, será? Então, ficar atento aí no draft, porque eu acho que deve vir algum calor. Mas eu acho que para pegar o Willis com a hype crescendo, eles vão ter que dar um trade-up aí. Vamos ver se acontece. Eu acho também. O Malik não cai no 20, não. E eu não sei se isso é perfil do Pittsburgh Steelers, né? É uma franquia tradicionalmente um pouquinho mais conservadora, mas se a gente lembrar que eles estão trocando de general managers, né? Talvez aí o GM atual que quer deixar um legado faça esse último movimento aí para deixar um rookie. Vamos observar, eu acho que faz muito sentido. E mesmo se não for o Willis, pode ser algum dos outros nomes, né? A gente ainda vai discutir bastante esses calouros, mas fala aí. Exato. E outra coisa que eu acho interessante também no contrato do Trubisky, que eu acho que
que é um sinal, é que o contrato do Trubisky é lotado de incentivos. Ele ganha 7 milhões sem incentivos e isso pode chegar até uns 14 milhões, se eu não me engano. Isso daí depende do quantos jogos ele jogar de titular, de produtividade e tal. Esse tanto de incentivo eu acho que é uma coisa que dá a entender que ele vai ter competição. E aí, competição com quem? Com o Mason Rudolph? Eu acho que é com algum calor que vai vir, minha opinião. Mas... E são 2 anos de contrato, não é isso? Acho que são 2 anos. Não é um prazo tão longo, né? Então, vamos ficar de olho aí, vamos discutir muito isso aí, mas eu acho que pelo menos para 2022 ele vai começar como titular, mais ou menos como foi o Andy Dalton em Chicago, alguém que ele perdeu a posição rapidamente até para o Justin Fields, mas eu acho que o Trubisky num time mais estável, principalmente pelo técnico Mike Tomlin, que é um cara que não sabe o que é uma temporada com mais derrotas do que vitórias. Esse é o principal fator para que ele tenha uma temporada de vida real mais estável do que ele teve nas anteriores, como quando ele era titular de Chicago. E vamos ver se isso traduz para o Fantasy. Top 15 talvez seja um pouquinho salgado também para o meu gosto, mas eu acho que top 18 ali ele tem capacidade de chegar. Então, para a Superflex é um cara bem interessante para a gente ficar de olho. E aí o Leandro tá falando sobre isso que a gente já comentou, né? Acredita no Trubisky como quarterback ponte para os Steelers lapidarem o Malik Willis ou o Kenny Pickett via draft? Não, pode falar aí. Manda bala. Não, é porque eu tenho uma pergunta que foi interessante. Quando saiu a troca do Trubisky, né, e tal, eu comecei a querer mandar propostas, né, de Dynasty, que eu gosto muito, pelo Trubisky. E aí eu fiquei na dúvida, vocês preferem uma segunda rodada, sei lá, 2.09 ou Trubisky? Olha, eu também fiquei pensando em trocar o Trubisky, também fiquei pensando no valor que eu daria, porque Trubisky pode ser que ele jogue essa temporada. Não, eu acho que esse é mais ou menos o preço, uma segunda final, assim, um terceiro começo, porque pode ser um único ano, né, de Trubisky nos Steelers, como também pode ser um estilo do cacete, né, para quem trocar por ele. Exatamente. Eu ia até falar isso, eu gostava muito do Trubisky para Fantasy, assim, porque ele corre com a bola. Eu gostava muito não, mas ele tem alguns jogos, até 6 touchdowns que ele já passou, mas ele corria com a bola. Ele já foi league winner em playoffs de Fantasy. Sim. Né? E eu nem acho, assim, sinceramente, que ele vai ser um downgrade. Eu particularmente não acho que ele seja um downgrade para o Big Ben do ano passado, principalmente para as peças dos Steelers, porque eu acho que o Big Ben era um cara que não conseguia correr e não conseguia passar a bola longe. Então o Big Ben era péssimo para qualquer coisa. Eu acho que o Trubisky vai melhorar um pouco os jogadores dos Steelers. Os caras não vão ganhar muito valor, mas tá a esperança. Pelo menos o Claypool. Qual era a chance do Claypool produzir no ano passado? Era 0. Eu acho que esse ano, pelo menos, o Trubisky consegue acertar um passe ou outro de vez em quando. E eu acho que o que atrapalhava muito era o Matt Nagy, né? Concordo. O Claypool eu acho que cresce mesmo. E o de ontem, né, não tem como ser o que ele era, mas porque ele já estava no auge. Exato. Bom, quando ele chegar nos wide receivers, a gente fala sobre isso aí. Eu talvez discorde um pouquinho de vocês dois. Eu não sei se o Claypool ganha tanto valor assim. Eu gosto das perspectivas para o de ontem. Mas vamos passar no chat para dar boa noite para a Marilene Rocha e para o Sérgio Loss, os grandes patriarcas patriarca e matriarca do Serjão, que estão novamente de olho aí na gente no chat. E antes da gente comentar um pouquinho sobre alguns quarterbacks que podem ser considerados vencedores ou perdedores, mas que continuaram nos mesmos times, só que movimentações ao redor deles podem dar esses rótulos, né? Eu quero que você responda seu amigo Igor aí, Serjão, que está perguntando sobre essa movimentação aí do McKissick, né? J.D. McKissick, que era aquele abutre de Antonio Gibson, foi para o Buffalo Bills, para você que não sabe. Então ele está perguntando o seguinte: como é que esse indo para Buffalo? Como fica em Washington com a dupla de running backs dos Bills? Lembrando que isso abre espaço para a renovação no Melvin Gordon nos Broncos. Ele é amigo do Russell Wilson, também conta. Então fala aí sobre esses nomes para o seu amigo Igor, Sérgio. Primeiro, em Washington, a gente falou, né? Eu não acho que o Antonio Gibson vai receber tanto passe assim, porque o Carson Wentz não costuma passar para o running back, mas ele pelo menos ele não vai sair de campo, né? A gente viu ano passado em drives de 2 minutos, o McKissick jogava ela toda e o Antonio Gibson ficava do lado de fora. Eu tinha o Antonio Gibson em algumas ligas, é desesperador. Pelo menos agora ele vai ficar em campo. E uma outra coisa que ele ganha bastante é na linha de gol, né? Não vai entrar o J.D. McKissick para anotar o touchdown de 1 jarda que acontecia de vez em quando. Então eu acho que o Antonio Gibson ganha valor, sim. A gente ainda tem que
vai esperar ainda draft e tudo. Não acho que ele vai ser um running back 1, para mim, antes pro draft de redraft, mas acho que ele ganha valor sim, porque ele estava sendo ano passado. Já em Buffalo, já era ruim antes. Eu acho que o Singletary até terminou bem o ano, teve um bom playoff, mas agora com o J.D. McKissic lá, ele vai ficar saindo de campo. Eu não acho o David Singletary um bom running back. Então é o caos. Tá Até chegando a hora de você falar do seu amor, hein? Eu tô até nervoso. Não, o Zach Moss, infelizmente, enquanto ele estiver em Buffalo, não adianta. Os caras não gostam dele. O que eu posso fazer? Eles não dão nem chance pro Zach Moss jogar. Então, o Zach Moss, eu acho que ele vai ser só o penduricalho. De repente, se alguém se machucar, ele entra. Ele até, o Leonardo Carneiro aqui está falando Singletary first, second downs, o McKissick third passing downs. Mais ou menos isso que eu imagino. Só não acho que o Moss não vai ser red zone, não. Acho que isso vai ser mais o Singletary e o McKissick mesmo ali vão se revezar. O Zach Moss vai participar pouquíssimo do jogo. Se eu tivesse que apostar, acho que eles vão dispensar o Zach Moss aí até o começo da temporada, infelizmente. Tomara, ele vai para algum time que precisa de running back. Quem sabe? Exato, ele vire aí um backup imediato de algum workhorse e aí melhora seu valor pro fantasy. Eu acho que tem essa chance aí. Bom, e o Léo também, que é o especialista em Buffalo Bills, né? Tá lembrando do Josh Allen, que, claro, tem muita eficiência correndo na red zone também e acaba roubando pelo menos alguns touchdowns dos running backs. Agora, Bretas, eu quero que você comente sobre alguns nomes que eu pensei aqui, que continuaram nos próprios times. Daniel Jones a gente já falou demais, não precisa falar de novo. Mas eu tinha elencado ele como um vencedor até essa troca pelo Tyrod Taylor, né? Porque eu imaginei que o Trubisky chegaria, então o fato dele ter ido para Pittsburgh eu coloquei como vencedor. Mas você concorda comigo que o Aaron Rodgers, por mais que ainda não tenha ganho novas armas, pelo poder de barganha que ele conseguiu nesse novo contrato, ele é praticamente o dono do Green Bay Packers hoje, ele acaba sendo um vencedor também para o Fantasy, ele pode tomar mais decisões, eu acho que agora finalmente eles vão dar mais armas para ele, porque eu acho que não faria sentido, depois de terem aberto tanto assim os portões para o Aaron Rodgers, você não agradá-lo ainda mais, então acho que via draft ou via free agency vai chegar pelo menos mais um wide receiver aí. O Trevor Lawrence, né? Ok, que você pode questionar e muito as movimentações da vida real do Jacksonville Jaguars, mas novas armas chegaram, linha ofensiva foi reforçada, então acho que ele é um vencedor bem destacado dessa free agency. O Joe Burrow, agora com 2 reforços na linha ofensiva, eu acho que a gente pode destacar também como vencedor lá no Cincinnati Bengals. O Tom Brady, agora recebendo um velho amigo, o ex-Patriots, para reforçar sua linha ofensiva, ok? Que ele também já tinha perdido um outro companheiro que já estava em Tampa, não sei se você enxerga ele como vencedor, né? Lembrando que o Tom Brady desistiu da aposentadoria, para você que estava em Nárnia aí nesses últimos dias. O Baker Mayfield, a gente pode chamar ele de vencedor agora que tem o Amari Cooper, mas perdeu o Jarvis Landry, enfim. E o Tua com seus reforços também ofensivos, aí o Cedric Wilson chegando. E se você concorda comigo que a gente pode chamar o Dak Prescott de perdedor dessa frente, porque ele perdeu Cedric Wilson e Amari Cooper, né? Agora, neste momento, praticamente só tem o CeeDee Lamb, o Michael Gallup, que renovou, e o Dalton Schultz, que também foi tagueado. Enfim, fala aí um pouquinho sobre esses nomes, por favor, Bretas. Cara, primeiro falar sobre o perdedor aí, que eu acho que é perdedor mesmo, eu concordo com você, que é o Dak Prescott, né? O que me assusta mais sobre essas coisas todas do Cowboys aí que aconteceram, é porque eu acho que ao longo do ano eu já comecei a ver essa tendência, e agora com esses movimentos mais ainda. Eu acho que o Cowboys vai acabar virando um time menos pass heavy do que foi no ano passado e muito menos do que foi no ano retrasado. Eu acho que agora ele já não tem mais um corpo de wide receiver sensacional. A exceção, né, claro, é que se eles draftarem um wide receiver em primeira rodada, o que eu acho que é uma coisa aí de uns 50% de chance. Mas, por enquanto, eu ficaria de olho no Dak Prescott, ele, sei lá, porque eu não vejo esse time passando tanto a bola. E mesmo no ano passado, quando o Dak Prescott tinha um coordenador ofensivo muito bom, uma linha ofensiva sensacional e um grupo de armas excelente, ele não passou para 35 touchdowns, se eu não me engano, ou em torno disso. Então eu acho que ano passado, que era um ano que o Dak tinha tudo para atingir um super teto, uma pontuação de Mahomes, de Justin Herbert, ele não chegou nem perto. Então, sinceramente, o Dak é um cara que eu quero vender já no Dynasty, independente das movimentações da Free Agency.
Agora falando de Aaron Rodgers eu acho que foi vencedor sim. Eu acho que eles vão draftar um wide receiver aí na primeira ou na segunda rodada, porque eles não vão de Davante Adams, Allen Lazard e Amari Rodgers. Amari Rodgers, que aliás parece ser um grande bust, porque não jogou nada. Trevor Lawrence, opinião dividida, né? Eu acho que eles fizeram um excelente trabalho na linha ofensiva, né? Trazendo o Brandon Scherff, que é um dos melhores guardas da liga. Só que, nossa, as movimentações dele de wide receiver foram uma loucura, né? E só tem tight end, né? E tight ends que jogam muito no slot e slot receivers. Agora eles estão com Christian Kirk, que joga no slot, Laviska Shenault, que joga no slot, Evan Ingram, que joga no slot, Dan Arnold, que joga no slot. E tem mais um slot que eu estou esquecendo ainda. Então me dá um pouco de dúvida do que eles vão fazer para escalar esses wide receivers aí. E vale destacar, isso é uma coisa muito importante até, o Christian Kirk, eu vi uma estatística que ele joga super bem no slot, ele é um lixo completo do lado de fora, é igual o Sterling Shepard. Então fica a dúvida aí, com esse tanto de slot, talvez o plano dele seja colocar o Christian Kirk do lado de fora. E isso seria uma péssima ideia, de acordo com as estatísticas já de 4 anos. E aí, beleza. Passa a palavra dos outros aí pro Sergião, então aí depois a gente vai debatendo. E aí, Sergião? Concorda com o que o Branta já falou? E se quiser falar um pouquinho do Burrow, de linha ofensiva reforçada, sobre o Brady, que desaposentou, Baker Mayfield, Tua Tagovailoa, fica à vontade. Não, o Brady desaposentar, o maior vencedor sou eu, na nossa dinastia da firma, que eu estava numa situação meio ruim ali de QB, Josh Allen e o Trey Lance. O Trey Lance, se engraçar para não ir bem essa temporada, ia sofrer, mas aí o Tom Brady ressurgiu. Tive até que mudar a rota do meu pensamento lá na nossa liga. Dos que o Bretas falou assim, eu não acho o deck tão perdedor assim. Ele perde a Mari Cooper, mas vamos ver se o Michael Gallup consegue ficar saudável. Eu acho que o Sid Lamb vai subir um pouco de nível e ele conseguiu manter o chute, né? Eu acho que ano passado o Dak Prescott, eu como dono do Dak Prescott em várias ligas, eu vi como ele ia mal porque o time ia muito bem na defesa. Muitos jogos ele não precisava nem passar a bola para ganhar, um pouco como aconteceu com o Colts em alguns jogos. Então, a saída do Randy Gregory talvez ajude um pouco o Dak Prescott nisso, se ele tem que passar mais a bola. Os outros eu concordo também. Mas agora falando o Trevor Lawrence, eu já falei 1000 vezes aqui que o Jacksonville Jaguars vai ganhar a divisão, e por conta disso eles fizeram todas essas cagadas essa semana aí para sair do páreo praticamente. Christian Kirk, inacreditável esse contrato dele, não tem justificativa. Se eles pegassem esse dinheiro e dessem para o Allen Robinson, ia ser muito melhor para todo mundo, inclusive para o Robinson. Com certeza ele teria aceitado esse contrato absurdo. O Tua, agora falando de alguns aqui que o Britas ainda não tocou, né? O Tua é um QB que eu gosto. Eu apostei nele como sleeper no ano passado, mas as lesões dele atrapalharam muito. Ele já se lesionou no ano retrasado também, quando ele começou a entrar no lugar do Ryan Fitzpatrick, né? Eu acho que se ele ficar saudável, ele é um bom QB para ficar no top 15, como vocês falaram, assim, um bom streaming. Eu acho que ele corre bem com a bola, ele passa bem, ele tem o seu amado lá, o Jalen Waddle, segurou o Mike Gesicki. Então, eu acho que ele tem boas peças, dá para produzir. Eu acho que ele ganhou, sim. Não é nada espetacular, mas ganhou. O Baker, eu acho que ele ganharia se ele saísse do Cleveland. Enquanto ele ficar no Cleveland com a proposta de jogo que eles têm, ainda mais agora que eles foram atrás do Watson, acho que o clima para eles para ele especificamente ali, acho que na primeira merda que ele fizer, a torcida vai cair em cima dele, vai ser difícil ele conseguir segurar o rojão do jeito que ele estava jogando. Ele teve uma lesão no passado, vamos ver se ele melhora. O Burrow, a linha ofensiva melhorar, ajuda, claro, as peças ofensivas ficaram, ele vai perder o Uzomah, mas sinceramente eu não acho que o Uzomah vai fazer muita falta quando você tem T. Higgins, o Ja'Marr Chase e o Tyler Boyd. Eu acho que quem ganha com isso é o Boyd, que vai jogar mais no slot sem um tight end muito bom, né? Vai ter o Drew Sample para disputar a bola com ele no slot. Então, são esses jogadores, mas a verdade é que mudaram um pouco, assim, não subiram muito no meu ranking. O Burrow, acho que ele deve ter ficado no mesmo lugar. Vocês ficam mudando o ranking de vocês muito depressa, ficam botando pressão nos outros. Eu não mexo com tanta frequência assim, não. Eu só mexo quando vocês ficam enchendo meu saco mesmo no grupo. Então eu ainda não sei como é que tá meu ranking. Pô, nem acabou a free agency ainda, vocês já querem ficar mudando o ranking? Pô, calma aí.
Sim, não, eu particularmente estou esperando terminar a Free Agency para fazer todas as mudanças de uma vez só, mas a gente já vai imaginando aí como é que vai ficando. Bom, já que a galera já tá mandando perguntas sobre tight ends, eu quero encerrar o Papo Quarterbacks com um na lata aí para todo mundo, hein? Eu quero que vocês falem os seus palpites dos destinos de Deshaun Watson, principalmente, Jimmy Garoppolo, Jameis Winston e Marcus Mariota, que eu acho que pelo menos em Superflex são todos quarterbacks relevantes para o Fantasy. Então, Bretas, começa contigo aí, Watson, Garoppolo, Winston e Mariota. O Watson, né, as casas de apostas estão bem 50-50 com Panthers e Saints. Eu vou chutar Panthers porque o dono ama o Deshaun Watson e eu acho que sempre foi o Panthers, né, na liderança disso daí, então eu acho que pode ser Panthers. Jameis Winston vai para os Saints, continuar no Saints. O Jimmy Garoppolo, cara, eu como torcedor do 49ers, eu tô com o cu na mão nisso daí, porque ninguém mais precisa de quarterback, cara, e ainda tem muitos quarterbacks aqui, disponíveis no draft. Aqui, ó. Então, só que tem muitos no draft, aí eu tô tenso com isso, ainda tem o Jameis Winston, tem o Mariota, o Colts ainda tá flertando com o Gardner Minshew. A minha aposta, pessimista sendo torcedor do 49ers, é que o Garoppolo vai continuar no 49ers, não vai ter ninguém para pagar o que o 49ers quer. O Brett, como é que é o contrato dele? Desculpa te cortar. Isso que eu ia falar que é a segunda parte. Ou ele vai ser cortado do 49ers e aí eu não tenho a menor ideia para onde vai. Porque para esse ano ele está no último ano de contrato dele com 26 milhões contando no cap. O dead cap, se ele for cortado agora, é pequeno. Então faz todo o sentido do mundo o 49ers ou trocar ele ou cortar. Só que tem uma ressalva, tem um setorista que é muito pessimista, que ele acha que se o Garoppolo ficar no 49ers e não conseguir ser trocado, o titular esse ano vai ser o Garoppolo, não vai ser o Trey Lance. Isso daí, meu filho, eu arranco meus cabelos da cabeça quando eu ouço uma... É por isso que eu não botei o Trey Lance ainda tão alto no meu ranking, cara. Sabe, cara, aquele filme de terror, eu só vou acreditar que ele morreu quando cortar a cabeça dele aparecerem assim. Enquanto ele ficar aí nos 49ers, eu não acredito, não dá para acreditar. E aí, porque aí tem esses dois lados, né? Por um lado, se o 49ers cortar o Garoppolo, eles têm salary cap para investir num monte de gente. Por outro lado, parece que os caras são apaixonados com o Garoppolo e odeiam o Trey Lance. Então eu fico com essa dúvida. E o outro aí, Marcus Mariota, Colts. Não, melhor, Seahawks. Melhor para Seahawks. Boa. E aí eles vinham de Russell Wilson para ir para Mariota ali, ó. E aí pega um Rook, faz a transição, faz sentido. Uhum. Eu particularmente acho que o Winston vai ficar no Saints mesmo. Eu acho que o Watson, qual é o risco dele forçar a ida dele para Atlanta? Eu acho que esse passado de Atlanta vai pesar. Eu acho que ele vai forçar a conseguir voltar. Ele tem contatos lá com o dono do Atlanta. Ele trabalhou já no Falcons, né? Ele foi ball boy, eu não sei nem como é que chama, seria gandula, né, em português. Já foi gandula para os Falcons. Acho que ele vai forçar. E como ele tem ele pode vetar as trocas, né? Por isso que ele está fazendo entrevista. Eu acho que ele vai acabar escolhendo o Falcons e o Houston vai acabar engolindo essa e levando até o Matt Ryan nessa história aí. Eu acho que o Colts, antes do draft, eu falei, antes dessa conversa aqui da Free Agency, eu sempre falei que o Mariota ia para o Colts, mas com um pouco dessa conversa que o Bretas falou, eu tô sentindo isso que o Colts aprendeu com a merda que ele fez ano passado de ir no Wentz, forçar o Wentz, e ele acabou esperando. Agora ele está esperando o 49ers vai acabar, se ele não aceitar uma troca muito baixa, ele vai ter que acabar segurando o Garoppolo lá. Então eu acho que o Colts vai tentar pegar o Garoppolo por uma troca muito fraca. Acho até por isso que foi uma boa troca que o Colts fez com o Wentz semana passada. Conseguiu valorizar bastante ele, porque o Washington se desesperou. E o Mariota, eu acho que o Seahawks é uma boa opção mesmo. Não vejo o Mariota como titular indiscutível em nenhum time que não seja o Colts, porque o Colts gosta muito dele. Boa. Ó, eu vou apostar no Deshaun Watson no Carolina Panthers, e aí vai ter a repercussão principal para o nosso fãs, que eu acho que o Christian McCaffrey vai para Houston. Mas, enfim, não nos desesperamos ainda. Eu acho que o Jameis Winston vai para Seattle. Estou torcendo ali para o bem do nosso DK Metcalf. Eu acho que ele vai conseguir mais dinheiro no Seahawks do que no Saints. E aí os Saints vão ter que se contentar com o Marcus Mariota e o Jimmy Garoppolo vai para os Colts. Eu acho que vai ser essa a movimentação aí.
E aí, Bretas, quer falar mais alguma coisa sobre os quarterbacks ou podemos partir para os tight ends? Eu gosto do seu palpite aí. Eu acho que o Mariota no Saints faz todo sentido. Só que o James Winston no Seahawks eu não acho que faz muito sentido, pelo que é o Pete Carroll. E aí, uma outra coisa que eu queria falar só do Baker Mayfield aí, que eu acho que eu gosto do Baker Mayfield. Tirando o Daniel Jones, eu acho que o cara que eu mais defendo deve ser o Baker Mayfield. Eu acho que ele é bom quarterback. Ano passado ele jogou mal lesionado. E tem aí uns murmurinhos, né, que pode ser clássico migué de off-season, que o Browns quer passar mais a bola esse ano. Então eu confio no Baker Mayfield e eu faço uma aposta aqui, se alguém quiser fazer a aposta quarterback de Dynasty. Pega o ADP do Baker Mayfield em Dynasty esse ano, daqui a um ano vai estar mais alto. Em startup. Em startup, vai estar. Putz, quiserem... porque tá muito baixo, cara. Que isso, eu troquei com o Quanto que tá hoje? Me fala o número hoje, que pode ser que eu Putz, não sei, deve estar uns 24. Mas, putz, ele... aí, me dá o número exato que a gente Não vou dar, então. Mas não, porque agora os ADPs não estão tão fixos também, né? Mas exato. Vamos olhar no nosso ranking. Então, eu tô com o nosso ranking aqui aberto. Só que, por exemplo, recentemente eu troquei o Baker praticamente pelo Jimmy Garoppolo na nossa liga da firma. O cara, ele tá muito desvalorizado. Eu prefiro desses dois aí, não. O André colocou o Baker Mayfield 26, coitado, desrespeito. Por isso que eu tô te falando, entendeu? O André odeia ele, mano. O Sergião botou ele de 21. O Sergião já confia mais. Eu botei de 23. Eu não acho o Baker horrível, não. Eu acho que ele tem potencial, sim. Eu acho que ele jogando no Cleveland não vai se arrumar, não. Até começaram a surgir uns papos dele. Eu tô imaginando que ele vai continuar lá, por isso que eu odeio, entendeu? Até falaram hoje dele talvez ir pro Colts também. O Colts agora, qualquer QB que apareça na rua, ele vai pro Colts, né? Então aí falaram, se eles trocarem pelo Watson, ele vai pro Colts. O Matt Ryan também vai pro Colts. Todo mundo vai pro Colts. O Colts vai ter um QB por quarto ano que vem. Mas aqui no Fantasy Pros ele tá em 22. Aí eu aposto. 22 eu aposto. Não, 22 o Fantasy Pros tá avaliando ele bem. Eu cancelo o meu quarterback aqui. Porque eu coloquei ele 24. É o último quarterback 2 em Superflex. Ano que vem ele vai estar como quarterback abaixo 2. Disso. Ele vai estar acima. Se tiver 24 igual, ninguém paga. Mas abaixo de 24 você paga, acima eu pago. Fechou? Demorou, então. Demorou. Vamos registrar esse. Vou confiar nos rookies, hein? Rookies, não me decepciona. Bom. Verdade, tem essa, né? O André já tá passando a perna. Tem os calores do ano que vem, né? Que esses são bons. E tem os calores do ano que vem. Puta merda. Nossa senhora. Mas vamos embora. Baker Mayfield. 24, fechou. Vamos lembrar dessa, hein? Já vamos marcar aqui no chat privado. Vamos. Bom, vamos falar aí, então, dos tight ends. Aqui o Léo já está perguntando sobre o Zach Ertz, que renovou o contrato lá em Arizona. Falou que teve bons momentos. Não, mas aí ele está falando do Evan Engram, né? Porque ele está comentando sobre o Doug Peterson, que é o cara que sempre valorizou os tight ends enquanto esteve em Filadélfia. E aí o Evan Engram lá em Jacksonville. O Breta já falou um pouco sobre toda essa confusão de slot, né? Aparentemente, das novas armas aí dos Jaguars. Então, Sérgio, responde aí o Léo aí, se você acha que o Engram decola ou vai disputar aí com o Dan Arnold. Como é que você vê as perspectivas do Evan Engram para o fantasy de destino novo? Eu acho que o Evan Engram vai disputar com o Dan Arnold, vai disputar com o James Agnew, né? Que eu acho que vai continuar lá, com o Sean Kirk, com todo mundo. Eu acho que ele não ganha muito, não. Eu achava que ele talvez ganhasse valor porque era um dos alvos fortes do Colts, mas ele foi para um time que já tem tight end, tem um monte de slot receiver, que é o que o Bretas falou mais cedo. Eu acho também que a época do Doug Peterson em Filadélfia, o Zach Ertz tinha muito volume, ele era muito bom, muito melhor que o Evan Engram, e ele era o melhor recebedor do time também, né? O time tinha o Alshon Jeffrey e mais ninguém. E quando o Alshon Jeffrey jogava, né? Porque o Alshon Jeffrey também ficava na lista dos lesionados muito tempo. Então, uma coisa talvez não traduza em outra, né? Porque o Doug Peterson treinou o Filadélfia em 4, 5 anos e sempre teve wide receivers fracos comparado com o Zach Ertz. Né? Pois é. E aí,
Eu discordo. Bom, Eu acho então que se você discorda, já manda bala, mas só deixa eu falar aqui o complemento que o Leandro está trazendo no chat, que para mim faz muito sentido. Jax pagando 9 milhões no Engram é muita roleta russa. Como torcedor dos Giants, posso atestar. Sempre vai rolar aquele drop na hora H. E ele já virou um slot wide receiver de Tyrene, nunca teve nada, né? Bloquear que é bom, porque para a vida real também é uma função do Tyrene, ele nunca fez mesmo. Mas fala aí a sua discordância, Bretas. Eu acho que o Evan Engram ele vai estar custando extremamente barato nos drafts esse ano, tanto de redraft quanto de Dynasty. E eu acho que esse corpo de wide receivers dos Giants dos Jaguars, nossa senhora, é uma bagunça, tudo pode acontecer. O Christian Kirk, vocês acham que ele vai ter mais de 1.000 jardas? Eu acho que está longe de ser garantia. Eu acho que para o Kirk ter 800, 900 jardas, pouco custa. E aí, para onde que vão as jardas no Jaguars? Que é um time que vai passar muito a bola porque a defesa é ruim. Para onde vão? Quem que vai ser o segundo recebedor desse time atrás do Christian Kirk? A defesa não é tão ruim assim. Laviska Chenot? Pode ser o Evan Engram. Em termos de talento, o Marvin Jones é o principal jogador desse ataque ainda. Então, pode ser, mas com 32 anos, tem essa questão também. Eu acho que existe um cenário que não é difícil de acontecer do Evan Engram se firmar como segundo recebedor desse ataque. E aí vai daquela dica lá do Justin Boone, né? Quando o Tyrande é o segundo recebedor do ataque, meu filho, ele vai ter 800, 900 jardas, que é o que o Dalton Schultz teve aí no ano passado. Então eu acho o Engram um ótimo sleeper, sim. E não gosto do jogador Evan Engram, né? Ele é muito ruim de drop e tal. Não me conquista, não. Só que todo mundo fala, o Leandro Festa vai saber porque ele é torcedor dos Giants, que ele é o rei dos treinos, né? É aquele leão de practice. O cara treina muito bem e os treinadores todos amam ele. Então, isso eu acho que pode contar a favor também dele no Jaguars. E se a gente lembrar que o Trevor Lawrence deixou James O'Shaughnessy relevante para o Fantasy, e antes o Dan Arnold bastante ano passado, ok que não eram as mesmas armas, mas isso é mais um trunfo aí para o Evan Engram, por mais que eu, particularmente, não tenha tanto otimismo assim com o Evan Engram, mas pelo preço que ele vai sair em qualquer draft, Dynasty ou não, ou redraft, eu acho que pode valer a aposta aí como um sleeper bem profundo, pelo menos. Agora, antes da gente falar sobre os tight ends aí, temos acho que 2 vencedores bem claros e aí alguns perdedores também da Free Agency. Eu quero que o Sérgio responda o Igor aí no chat, que está perguntando sobre o Chase Edmonds em Miami. Como é que você vê aí a situação para o Edmonds no Fantasy, Sérgio? Eu acho que ele ganha valor, porque agora ele vai ser o... Vocês estão me ouvindo? Minha internet acho que ficou fraca. Eu acho que ele acaba ganhando valor, porque agora ele vai ser ele não vai mais dividir com o James Conner, que era um jogador que se machucava ano passado, decidiu não se machucar, então atrapalhou bastante o Chase Edmonds, mas ele teve jogos bons quando o James Conner ficou fora. E lá em Miami, por enquanto, a gente ainda não sabe se eles vão draftar alguém, que essa é uma possibilidade, não tem com quem ele divida o backfield, né? O Myles Gaskin, né? O Gaskin ele foi muito mal ano passado, eu acho que agora ele vai ficar bem escanteado. O Duke Johnson continua lá, Bretas? Continua não, só que quem está lá agora é o Chase Edmonds, é o Myles Gaskin, e eles deram aquela tender de segunda rodada no salvão a média. Mas eu particularmente acho o Chase Edmonds melhor que esses dois, então eu ainda acho que ele vai ser bem valioso para o Fantasy, caso não tenha nenhum draft, né? Que o Miami tem algumas escolhas esse ano, pode ser que eles usem no running back, como a gente esperava nos últimos anos, e acabou dando de cara na porta. Vamos ver se eles vão fazer isso com a gente de novo agora, que talvez a gente torça contra eles fazerem isso. O que eu mais queria ver era um workhorsezaço mesmo nesse backfield, mas eu acho que não vai rolar, até pela nova comissão técnica, o Mike McDaniel, que é da escola do Shanahan ali, a gente deve ver algum revezamento, mas muito mais jardas produzidas, muito mais produção em geral desse backfield, se a gente levar em consideração essa árvore aí do Kyle Shanahan, que sempre foi muito prolífera no jogo corrido. Vamos ficar de olho se o Edmonds realmente vai ser o principal running back desse backfield ou se eles vão trazer mais alguém via draft, provavelmente, se esse mais alguém chegar e esse jogador vai se tornar o líder, e o Edmonds ser mais limitado àquela que é a sua especialidade, no fim das contas, que é receber passes, né? Ele começou assim a sua trajetória na NFL lá no Arizona Cardinals, nos seus primeiros anos de profissional. Agora, Bretas, responde para mim aí sobre os tight ends, né? Eu acho que a gente consegue elencar um que renovou contrato
e outro que ficou, mas perdeu concorrência como os dois principais vencedores dessa free agency. Aí eu quero que você me diga qual deles é mais vencedor, o Dalton Schultz lá em Dallas ou o Albert ou eu não vou tentar falar o sobrenome inteiro dele, porque é muito difícil, lá no Denver Broncos, agora com o Russell Wilson e sem Noah Fant, chegando no seu 3º ano de NFL. O que você acha, Breno? Eu acho que os dois são muito vencedores, sim, sem dúvida, mas eu acho que o maior tem que ser o Albert, vou tentar. O Kubuna. O Kubuna. Comi aí umas 12 letras só tentando pronunciar o nome. Mas, cara, porque ele é um cara que tava fora do radar. Eu acho que ele só tava dentro do radar, assim, de quem é mais hardcore com fantasy mesmo. Talvez nós três aqui, quem tá assistindo a live. Porque ele é um cara que foi calouro aí, né? Ele foi segundo anista, se eu não me engano, e deu sinais já de ser um ótimo tight end quando em campo, mas nunca teve volume para ser remotamente significativo. Agora, com a saída do Noah Fant, ele tem tudo, tem o caminho pronto para ter esse volume aí. Dentro da indústria de fantasy americana, que é isso, não se fala de outra coisa a não ser ele ser o breakout. Então, eu acho que ele é o maior vencedor, sim, eu acho que é um cara que todo mundo agora precisa ter no radar. Nos nossos rankings de Dynasty, quem atualizou o ranking, o Sergião não atualizou, galera, mas quem atualizou o ranking... Não, eu atualizei com o Albert assim. Atualizou? Ah, então tá beleza, porque tem gente que não atualizou ainda. Só que aí, entre os que atualizaram, ele já tá com a média ali de Tyrant 13 no ranking. Isso daí, ele já tá valendo mais que o Noah Fant depois da troca. Então, isso daí ó, é uma coisa interessante para quem tá vendo Dynasty. Olha o quanto ele ganhou e o quanto o Noah Fant perdeu. Ele já tá valendo mais que o Fant em Dynasty. Então, interessante aí. O Schultz também ganhou muito, né? Porque agora, com a saída do Amari Cooper, ele tem volume. E ele nem precisava da saída do Amari Cooper para ele já ser um cara que eu tô doido para comprar em Dynasty. Antes do Amari Cooper sair, eu já estava doido para comprar o Schultz em Dynasty, porque ano passado ele pontuou bem pra caramba. E aí ele vai continuar no mesmo time, na mesma condição, com o mesmo coordenador ofensivo, o mesmo quarterback. Se ele pontuar igual ele pontuou no ano passado, o valor dele vai subir muito para o ano que vem da Dynasty. Então ele é um cara ótimo também, e agora a única coisa que faltava para ele era continuar no Cowboys. E aí ele continuou, então é um cara que venceu também. E lembrando que o Blake Jarwin, né, infelizmente por lesão, também foi dispensado. Então, se você ainda considerava ele um concorrente, né, que era o outro tight end dos Cowboys, também saiu. Então, acho que o Schultz realmente ganha ainda mais valor. E aí, Sérgio, aproveitando que o Bretas já mencionou o Noah Fant, você acha que ele é um claro perdedor? Por mais que ele chegue num time com um pouco menos de concorrência, ele tem um... Eu não sei se ele tem um downgrade assim, porque a gente não sabe qual vai ser o quarterback do Seattle. E se a gente imaginar que ele recebeu passes de Drew Lock e de Ted Bridgewater aí nos seus anos de NFL lá nos Broncos, como é que você vê a situação do Noah Fant lá no Seahawks agora? Eu já não queria o Noah Fant antes, né? A gente falou na última live agora, então... Não, eu acho que ele perde porque... Ele agora tem... Ele joga num time que vai ser bem pior, a gente não sabe como é que vai ser o time. E, apesar dele não ter... porque o Drew Lock foi o QB dele por um tempo, ele foi junto com o Drew Lock para Seattle. Então, em termos de QB, talvez ele nem perca tanto, mas eu não tenho a mínima vontade de ver o Noah Fant no meu time. Talvez ele seja mais usado para bloquear lá em Seattle. O DK Metcalf e o Tyler Lockett vão ser os recebedores principais. Eu não tenho o mínimo interesse no Noah Fant, para falar a verdade. Ele nem está mais no meu ranking. A gente usa 30 tight ends, eu nem botei. Eu estava até olhando aqui agora, eu acho que eu não coloquei o Noah Fant no meu ranking. Eu observei isso. Eu não tenho a menor vontade de ter o Noah Fant no meu time. Já acreditei nele, draftei em redraft ano retrasado, pensando que ele fosse ser bom, fosse ajudar meu time, mas acho que de coração partido, acho que eu tô com esse ódio no coração e não quero mais ele no meu time. Mas não sei, se os rumores de Tyler Lockett trocado aí se confirmarem e viram um quarterback melhor do que o Drew Lock lá para Seattle... mas aí ele vai jogar no time em rebuild. Aí é pior. Mas ele é novo ainda. Eu gosto, eu ainda gosto do Fant. Quando ele foi trocado para o Seattle, e aí Seattle estava com o Everett e o Will Dissly de free agents. Então eu achei que ele fosse ser um tight end de Seattle. Eu não mudei ele no meu ranking, ele continuou na mesmíssima posição. Ele ia sair de um time de quarterback ruim, onde ele era a terceira arma, para um time de quarterback ruim, onde ele era a terceira arma. Então eu não tinha visto mudar tanta coisa.
Só que aí o Will Dissly renovou por 8 milhões por ano. Então isso vai claramente ser uma pedra no sapato do Não, Fent. mas, ó, quero Aí me eu joguei meter. o Fent mais para baixo. Por mais que eu não goste do Nofente, o Will Disley não muda nada pra mim, porque ele não consegue ficar saudável. É a mesma coisa do Paris Campbell falar aqui na live. O cara, todo ano ele se machuca, ele tem 2 jogos e quebra. Então, isso pra mim o Nofente não é afetado. É mas complicado. curiosamente até, eu tenho o Noah Fent em uma Dynasty. E hoje em dia eu não quero vender ele, não. O cara tá super embaixo. Eu acho que o Noah Fent hoje em dia é mais jogador para comprar do que vender nessa baixa que ele tem. Não, eu acho que nesse Nessa momento não baixíssima. adianta você vender o Nofente, você não vai conseguir nada. E, Acho que tem que e, pegar o, alguém no waiver. e o Seattle não renovou o contrato dele, então talvez daqui a pouco aí ele vire free agent, ou o Seattle traz algum quarterback, vai saber. E falando em free agent, acho que é quase certeza absoluta que o Gerald Everett, que é um cara que pode ser um streamer para fantasy, vai mudar de time, dependendo do destino aí, e quem sabe ele se torne alguém minimamente relevante. E agora, Sérgio, vou te perguntar sobre alguns jogadores que permaneceram, né? E eu acho que o David Njoku, que é um queridinho do Bretas, permanecendo em Cleveland, se eles não contrataram o Deshaun Watson, é um claro perdedor dessa free agency, né? E temos também o Zach Ertz permanecendo em Arizona, e eu acho que com muito menos concorrência, porque eu acho que AJ Green não fica e o Christian Kirk já foi embora, eu acho que é um vencedor destacado aí. O que você acha, Sérgio? Não, o Zach Ertz, até porque ele poderia ir para um lugar muito ruim, né? Ele ainda vai jogar com o Kyler Murray, um ataque que produz, normalmente perde o ritmo no final da temporada, mas vai bem no começo, né? Vamos ver se muda isso. Mas é o que você falou, o Kyler Murray vai perder 2 alvos e o Zach Ertz já produziu ano passado quando jogava com esses dois, certo que estava sem o DeAndre Hopkins, mas eu acho que o Zach Ertz tá com bastante valor. Até o Derek tem ele na nossa liga, comemorou, né, que é a manutenção dele no Cardinals. Eu acho que ele ganha muito ficando por onde ele está. O Devin Njoku é outro contrato que a gente olha e se pergunta para quê, para os dois lados, né? Porque o Devin Njoku não tinha muito volume lá. Ano passado ele teve uns 2 jogos que ele conseguiu produzir razoavelmente, mas ainda tem o Austin Hooper no Browns. Ainda tem um time inteiro querendo correr com a bola, então eu não entendi por que o David Njoku ficou e por que eles ficaram com o David Njoku. O David Njoku é outro jogador que eu gosto. Eu achava que era um bom nome, por exemplo, para o Colts, que está precisando de tight end. E quando eu vi que eles renovaram, é aquela coisa assim, por quê, para quê, por quem? Sabe, desnecessário. Ainda foi um contrato caro para o Browns. Não, a não ser que eles dispensem o Hooper. Eu não sei como é que são os gatilhos do contrato do Hooper. Se eles se dispensaram agora, sai barato, eu não faço ideia. Eles levantaram essa Barato não possibilidade. sai, mas dá para dispensar, pelo que eu me lembro. Então, quando eles levantaram essa possibilidade, mas parece que não aconteceu, né? Se fosse acontecer, eu imagino que fosse antes da free agency. Exato. Tem que ver as datas lá, né? Quando que fica mais barato e tal. Tem isso também, né? Varia de contrato para contrato. E oficialmente o novo ano da Liga começa amanhã, quarta-feira, 16 de março, 4 da tarde, no Eastern Time, lá, eu acho, se não me engano, que é horário de Nova York ali. Se não me engano, amanhã à tarde, eu acho que vai bombar ainda mais a free agency. O coach para dispensar o Carson, a gente tinha até hoje para dispensar não pagando o contrato cheio. Eu acho que o Matt Ryan, por exemplo, é só em junho. Se o Atlanta conseguir trocar, eles só vão ter que pagar a bagatela de 41 milhões. E falando em Matt Ryan, saiu updates aqui, nada definitivo mais sobre a situação do Deshaun Watson. No final da live eu passo essas informações. Mas antes eu quero, para encerrar os Tyrants, que o Bretas comente 2 nomes aqui. O Mike Gesicki permanecendo em Miami, você vê isso como uma vitória ou uma derrota no Fantasy? E se você acha que com a volta do Tom Brady a gente vai ver o Rob Gronkowski permanecendo lá em Tampa Bay, ou você acha que ele pode aposentar ou ir para outro time? Qual que é a sua aposta aí, Bretas? Coisa boa que caiu para eu falar do Mike Gesicki, porque eu acho que ele é o maior perdedor da free agency inteira. Mais do que o Noah Fent. O Mike Gesicki vai cair mais no meu ranking do que o Noah Fent. Por quê? Porque, cara, o Mike McDaniel, o esquema do Mike McDaniel, ele já usa tight ends do jeito mais original, né? E o Gesicki não é um tight end do jeito original, ele é um cara que só atua no slot. Só que aí qual que era o problema que você teria com o Mike McDaniel? Que o Gesicki jogaria poucos snaps nesse time, porque é um esquema com muita movimentação. O Kittle direto, quando ele corria rota como slot, ele começava em inline, né, como tight end, e ia para o slot.
Então o Gesicki ele não tem a flexibilidade necessária para jogar no esquema do McDaniel. O esquema do McDaniel é muito contado em flexibilidade. O cara tá lá fora, ele vai para o slot naquelas movimentação para snap. Enfim, o Gesicki já jogaria pouco no esquema do Mike McDaniel. Eles deram a franchise tag, eu fiquei surpreso. E aí o que eles fizeram em seguida? Contrataram o Cedric Wilson. E esse é um grande problema. Por quê? Porque o Gesicki, ano passado, ele jogou 60% dos snaps dele no slot. Já tem o Jalen Waddle, que jogou 60% dos snaps no slot. A conta dá mais de 100%, porque às vezes o time joga com 2 slots, né? E aí agora eles trouxeram o Cedric Wilson, que jogou nada mais, nada menos do que 92% dos snaps no slot. Então o Cedric Wilson é um cara que quase não joga em outra posição além do slot. Então esse slot de Miami está sobrecarregado. E a única coisa que o Gesicki faz praticamente é jogar no slot. Então eu acho assim, cara, nossa, eu acho que ele é... Se eu fosse escolher um nome de tight end para vender com urgência, seria o Mike Gesicki. Na Dynasty da firma, inclusive, eu vendi o Mike Gesicki numa troca lá com... que eu acabei ganhando o Logan Thomas, mas acabei melhorando em outra posição. Então, para mim, ele vai vender. Eu ficaria extremamente surpreso se ele rendesse esse ano. E o outro nome que o André falou é o Gronk. O Gronk é o Gronk, né? Ele joga muito quando ele está saudável, com o Brady em campo mesmo, não tem o que falar. A dúvida é se ele vai continuar no Buccaneers mesmo. Ele ainda não fechou contrato, né? Pelo que eu saiba, mas eu acho que continua. Ele deu uma flertadinha aí de jogar com o Buffalo Bills, né? Mas seria ousado, né? Ele é ex-Patriot e ir para o Buffalo Bills. Mas eu acho que, de qualquer forma, o Gronk jogando mais um ano. E ele já falou que ele só quer jogar com um quarterback bom, então eu acho que a situação tá boa para ele, sim. De qualquer jeito, eu acho que o Gronk rende esse ano, se ele não aposentar. Eu também acho que se ele não aposentar, ele vai continuar nos Buccaneers, porque não faria sentido agora que o Brady voltou ali para outro time. E, pelo amor de Deus, não vai para os Bills para não matar nosso Dawson Knox, né, Serjão? E aí, para a gente encerrar os tight ends e eu passar aqui as últimas atualizações do caso do Deshaun Watson, eu quero dar um pouquinho de amor para o CJ Uzomah, que é o jogador mais odiado na redação do BRFF, começando pelo topo ali com o Ruizão. Meus companheiros aqui também não gostam dele, mas eu acho que agora que ele foi cortejado pelo New York Jets, que ofereceu um bom contrato, estava precisando muito de jogador dessa posição, tá com um quarterback jovem que precisa mostrar muito mais desempenho no segundo ano, eu vejo com bons olhos o CJ Uzomah, pelo menos como um tight end top 20 ali para o Fantasy, um streamer, eu acho que ele pode ser em 2022, e com mais consistência do que ele tinha nos Bengals, com quem ele tinha que dividir muitos mais targets, né? Vamos ver se os Jets vão draftar aí um wide receiver, tem papo forte em relação a isso, eu espero que não, para deixar o nosso Elijah Moore brilhar, né, Bretas? Mas enfim, depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. E aí chegou mais uma pergunta no chat, Sérgio. Responde o Leandro ali. O Giants liberou todos os seus tight ends nessa free agency, Ingram, Rudolph e Smith. Acham que isso indica um foco maior do ataque nos wide receivers e assim Golladay e Toney ganham valor? Manda a bala aí, Sérgio. Cara, o Giants, até uma coisa que quando a gente falou do Daniel Jones, sempre tem que lembrar isso, né? O Giants é o time com o maior azar de recebedores na história da NFL nos últimos anos, é que todos eles se machucam, revezando, às vezes até em parte simultânea. Ano passado a gente lembra, a gente teve a fatídica rodada que o Dante Pérez foi o wide receiver 1 do time. Então, complicado com a situação do Giants, mas eu acho que o Golladay esse ano vai ganhar bastante valor, sim, porque vai ter mais uma temporada treinando com o Daniel Jones. Eu acho que o ataque do New York Giants vai melhorar muito, muito por causa do Buffalo Bills que eu ia falar, né, do Daboll. Ele é muito melhor do que o Pat Shurmur, de todos os outros coordenadores ofensivos e treinadores que passaram no Giants nos últimos anos. Então, eu acho que eles ganham muito valor. Talvez o Tony, é o que ele falou, eles usem bastante ele ali no slot junto com o Sterling Shepard para fazer esse papel que o tight end pode fazer. Eles fiquem jogando igual o Arizona Cardinals faz lá com 4 wide receivers. A gente não vai bloquear, mas vocês não vão conseguir marcar a gente. Vai ver essa estratégia 4-2-4 do nosso futebol que a gente conhece. Pode ser isso, a estratégia, ou eles ainda podem pegar um tight end na free agency. Ainda tem muito jogador livre no mercado, algum até porque seja só para bloquear, mas eu acho que o Golladay vai ser um dos principais wide receivers dessa temporada, comparado com a temporada passada, assim, que vai evoluir, porque o Golladay começou machucado, não pôde participar da pré-temporada direito, se machucou durante a temporada,
Ele sofreu muito com lesão ano passado, e eu gosto muito do Golladay. Lembrar que há 3, 4 anos atrás, o wide receiver 1 era o Golladay e o Juju Smith-Schuster é o wide receiver 2 em Dynasty, né? A, a terra capota, né? Como diriam os outros. Mas eu acho que tem que lembrar, Sérgio, que o Sterling Shepard é quase certeza free agent também. Vamos ver se ele vai continuar nos Giants. E aí, eu particularmente estou confiando muito no Kadarius Stoney, mais do que no Kenny Golladay, estou tentando adquirir em todo lugar, principalmente em Dynasty. Vamos ver se dá certo aí a minha aposta. E aí, atualizações sobre Deshaun Watson. A Diana Rossini, que é repórter da ESPN, falou que antes do Houston Texans liberar times interessados a se reunirem com o Deshaun Watson, esses times tiveram que já apresentar a oferta de troca. Ou seja, está muito próximo de um desfecho, porque os Texans já sabem o que eles receberiam caso o Watson escolhesse determinado time, então eles já concordaram com os pacotes de Panthers, Saints e Browns, que foram os times que já se reuniram com o Watson. O Browns, cara? O Browns tá forte mesmo. Amanhã, dia 16 de março, quarta-feira, parece que já está marcada uma reunião com o Atlanta Falcons, ou seja, já estaria quase costurado o pacote que iria para o Houston Texans, caso o Deshaun Watson escolhesse o Atlanta Falcons. Só que aí, com esses 3 times já tendo apresentado uma proposta aceita, eu acho que os Falcons teriam que dar muita coisa. Então, vamos observar, porque tem muita gente apostando que essa novela acaba nos próximos dias, e também tem a informação de que da Josina Anderson, né, outra repórter lá americana, falando que muitos free agents que ainda não assinaram com nenhum time de diversas posições estão esperando a decisão do Deshaun Watson para tomar a sua decisão, né? Por exemplo, o Teron Armstead está vendo se renova com o Saints ou se vai para os Bears, que aparentemente é um time que fez uma proposta por ele. Se o Deshaun Watson assinar com o Saints, ele ficaria. Então, vamos observar aí, porque parece que o negócio está quente. E aí o Leandro está falando que o Shepard aceitou cortar o salário pela metade e vai ficar para esse ano. Então, já está resolvido aí. Uma mensagem dessa aí, mas eu não tinha certeza, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Eu tava muita informação. Vocês estavam mais atualizados do que eu. Uma repórter lá de Cleveland também, como é que é o nome dela? É Mary Kay Cadott, falando que o Cleveland Browns está pensando em trocar o Baker, mesmo que eles não peguem o Deshaun Watson. Eita, olha a nossa aposta aí, Breno. Aí eu tô começando a ficar preocupado, porque ele mudou de time e melhora a perspectiva. Já vai mudar. Não, já tá feita a aposta. Imediatamente, eu acho, quando ele mudar de time, ele já sobe pra caramba. É isso que eu tô falando. Essa semana você já ganha a aposta. Bom, mas já tá marcado, vai ser a minha vez de me ensopar aí na última live do ano. Vamos ver, ou o Bretas vai tomar outro waterbet. Eu tenho certeza que novas apostas desse tipo surgirão ao longo do ano. Agora, galera, deixa o destaque final aí para quem nos assistiu, quem nos ouviu no podcast. Tá só começando aqui a nossa review da Free Agency. Quinta-feira, dia 17 tem mais, vamos ver com qual posição, dependendo do que acontecer nos próximos dias, e se a gente souber já o destino do Deshaun Watson, certamente repercutiremos isso de forma definitiva na quinta-feira, e aí na outra terça a gente encerra essas lives sobre o Free Agency e passa o foco a partir da outra quinta-feira para o Draft da NFL, Dynasty, e aí a gente já começa a fazer uns mockzinhos ao vivo aqui também, quem sabe, de Rookie Draft, vai ser bem interessante. Então, Sérgio, deixa o seu destaque final aí, seu recado final para a galera. Muito obrigado pela presença, um grande abraço, meu grande produtor. Agradecer a todo mundo aí que participou da live, com pergunta, ouvindo, vendo. Agradecer a vocês também aí pela presença também, né? Importante, é sempre bom fechar a live, porque às vezes ano passado a gente estava passando por uma dificuldade de conseguir completar o time. Hoje foi difícil. As próximas lives, para mim, talvez eu sofra um pouco, né? Que daqui a pouco ele pode estar nascendo a qualquer momento, já estou nessa expectativa. Então, se eu ficar um pouco sumido, eu posso voltar daqui a pouco também. Então, agradecer a todo mundo, mandar um abraço e só isso mesmo. Boa, Sérgio. Por motivos mais do que justos, você vai ser uma potencial ausência nos próximos dias e que o bebê venha com muita saúde. E aí, Bretas, para o seu destaque final, vou emendar a pergunta do nosso amigo Fernando Timbó, que está questionando sobre o Gerald Everett, né?
imaginando que ele realmente não vai ficar em Seattle, qual seria um bom landing spot para ele? Você acha que ele ainda assim teria relevância para o Fantasy? Responde o Timboy e deixa seu destaque final para a galera. Muito obrigado aí pela presença, Bretas. Quinta-feira estaremos juntos novamente. Valeu, galera. Foi ótimo aí. Tinha um tempinho que eu não fazia live, então foi muito bom ver vocês de novo, comentar Free Agency. E sobre essa pergunta do Timboy aí, apostar alguma coisa no Everett? Muita coisa não. Ele, sei lá, não vejo ele sendo draftado no top 15 em redraft e não vejo ele entrando no meu top 20 em Dynasty, qualquer que seja o landing spot. Mas o que seria um bom landing spot aí? Time sem tight end, né? Por exemplo, o Saints me atrai. O Saints, no momento, tem Michael Thomas, mais ninguém. E eles vão acabar com algum quarterback esse ano, né? Não vão ficar sem ninguém. Então, o Saints eu acho um nome interessante aí. Boa, grande Bretão. É isso aí, galera. Finalizamos quarterbacks e tarentes. Quinta-feira tem mais aí com running backs ou wide receivers. Vamos ficar de olho ali freneticamente no Twitter, nas notícias, porque a coisa é muito quente nessa free agency, que talvez seja a mais quente da história da NFL, com muitas movimentações interessantíssimas e as consequências para o fantasy. Muito obrigado a todo mundo que esteve na audiência aqui na live, que nos ouviu no podcast. Um grande abraço e até a próxima.